Olá, tudo bem? Hoje, nesse tutorial, eu vou ensinar vocês a fazer um caminho de mesa utilizando o tecido de faixas, aquele que a gente usa para fazer barrados de toalha. Depois da vinhetinha, vamos começar o nosso tutorial? Voltando aqui, vou mostrar para vocês o exemplo que eu falei da gente estar decorando uma toalha de rosto, uma toalha de banho, para a gente presentear com essas faixas. Mas elas não são só para isso, elas também podem estar servindo para vocês fazerem um trabalho lindo, como um caminho de mesa, que é a ideia da gente fazer hoje nesse tutorial. Não esqueçam, e eu já estava aqui me esquecendo, de vocês curtirem o vídeo e também de clicar lá no sininho e ativar as notificações. Vamos lá? Essas faixas, em geral, elas têm 1,5 m, que é a largura do nosso tecido. Eu trouxe ela aqui, ela tá dobradinha, só para me mostrar melhor, para vocês visualizarem melhor. Lá no nosso tecido, nas nossas coleções de faixa, as faixas em geral têm 12 centímetros. Então, eu vou estar utilizando uma faixa de 12 centímetros por 1,5 m. E eu vou estar costurando nela uma faixa de 6 centímetros. E aqui eu utilizei o tecido pérola da nossa coleção Batik. Então, nós vamos colocar aqui, costurar ela utilizando o pé de máquina, que é o 0,75 de largura, para estar costurando tanto em cima quanto embaixo. Costurou, vamos passar no ferro e nós vamos ter este resultado aqui. Vou mostrar aqui aberto para vocês terem uma noção como que vai ficar a costura. Aqui eu abri, nós vamos fazer para esse caminho, eu preciso de 2 faixas. Um desses conjuntos, nós vamos passar e tombar a nossa costura para fora, que é o caso dessa. No outro conjunto, e isso facilita lá na frente quando a gente estiver costurando, nós vamos costurar tombando a nossa costura para dentro, as duas, dos dois lados. Quem trabalha com os encaixes certinhos vai ver que lá na frente isso facilita muito na costura. Às vezes, a cliente de vocês quer um caminho de mesa, às vezes ela quer um caminho para estar colocando num buffet. É muito importante nesse momento que vocês estão atendendo uma encomenda, ou mesmo fazendo para a casa de vocês, perceber de que lado que eu quero que a figura apareça, que a estampa apareça. Por exemplo, se ele é um buffet encostado na parede, as duas estampas podem estar olhando para você. Se ele é um caminho de mesa, então as estampas têm que ficar simétricas, uma para um lado e outra para o outro. Isso é o que vai definir como é que nós vamos cortar as pontas desse caminho de mesa. Isso é importante quando a minha faixa tem lado. Você tem estampas que não tem lado. Vou mostrar para vocês, no caso, essa daqui. Ela é uma estampa que não tem lado. Então, eu não tenho, tanto faz eu olhar daqui para cá ou daqui para cá, ela é uma estampa única. Já é diferente, por exemplo, nesse caminho aqui, que ele tem lado. Vocês estão vendo que o ursinho? Ficaria muito estranho se eu colocasse o ursinho olhando para dentro, as duas estampas viradas para dentro. Aqui eu coloquei as duas estampas para fora. Fica bonito este caso como um caminho de mesa. Se eu tiver, por exemplo, colocando esse caminho num buffet, em algum móvel que eu estou encostando na parede, que para mim ele fica bonito, as duas figuras olhando para mim, que é o caso desse caminho aqui. Vocês vão estar vendo que essas duas flores, elas estão viradas para cá.
Então, preste bastante atenção quando vocês estiverem trabalhando com a faixa, para a gente colocar as faixas na direção certinha. Então, vamos voltar aqui. Se eu tô falando que eu vou fazer um caminho de mesa, e eu quero que ele apareça tanto de um lado quanto do outro, que fique certinha o lado da figura, da estampa, quando eu estiver cortando, eu vou colocar a estampa virada para mim. Nesse trabalho, a gente vai estar utilizando uma régua de 60 graus. E eu vou posicionar aqui para cortar. Prestem atenção, ó, estampa virada para mim e a régua, o lado da régua maior também olhando para mim. O que nós vamos fazer aqui? Acerto o tecido aqui e posiciono a régua de tal maneira que fique a pontinha dela aqui, terminando no tecido, e aqui ela completamente reta. Ela não vai poder ficar assim, nem assim. Eu tenho que ficar ela retinha. Eu venho aqui e corto o tecido. Cortei o tecido, eu tenho que cortar também desse lado. Só que vai ficar difícil a gente cortar com o cortador e ele pode sair e estragar o tecido. O que nós vamos fazer? Eu vou virar o trabalho, posiciono novamente a minha régua. Olha lá, ela tá só com a pontinha aqui em cima, posiciono novamente a régua e corto aqui desse lado. Cortamos, separa esses dois triângulos, lembra que o tecido tá dobrado. Vou fazer mais um corte. Todas essas explicações vão estar na apostila que você vai poder estar baixando, tá lá na descrição do vídeo, tá? Cortamos aqui mais dois triângulos. E vamos deixar separado. Isso vocês vão fazer nas duas faixas. O resultado será uma faixa, como vocês vão ver aqui, ó. Esse que tá ao lado menor é o lado que vai ficar pro centro do meu caminho. O lado maior é o lado que vai ficar pro lado de fora do meu caminho. Feito isso, nós vamos escolher agora qual é dos triângulos que nós cortamos que vai se adaptar melhor aqui, dando continuidade ao nosso desenho. Isso, eu escolhi uma faixa que ela tem os lados para explicar melhor para vocês como fazer quando isso ocorre. Então, suponha que eu vou utilizar daqueles triângulos que eu cortei, que a gente acabou de cortar, ficaram 4 triângulos, que eu vou cortar, colocar esse daqui e costurar na minha faixa, para fazer uma ponta. Vocês conseguem observar aqui que ele não dá sequência. Esse desenho ele tá para fora e esse ele está para dentro. Isso significa que esse triângulo não vai ser utilizado nesse momento. Mas eu tenho outro triângulo que sai do mesmo corte, que ele vai dar uma continuidade. Esse tá com o desenho para fora e ele aqui para fora. Nós vamos costurar esse triângulo nessa ponta e na outra também, nas duas faixas que nós cortamos. Tudo isso vai estar bem explicadinho na apostila, que vocês vão estar baixando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alinhar esse triângulo nesta ponta e nós vamos costurar ele e passar abrindo aqui a costura e fazendo uma das pontas. Vou fazer isso nos dois lados, como eu já disse. Agora que a gente tá com as duas faixas costuradas, com as pontinhas aqui certinho, quero mostrar para vocês aquilo que eu falei da importância de estar as costuras tombadas para dentro e tombadas para fora.
Ó, aqui, como elas estavam tombadas para fora, nesse triângulo, um dos triângulos que eu cortei, eu tombei ela para dentro. Ela dá um encaixe certinho aqui para vocês, que é aquele encaixe tão desejado no patchwork, que ele fica bem encaixadinho, bem bonitinho. Então, aqui, ó, uma das faixas e aqui a outra faixa que a gente costurou. O que falta eu fazer para terminar esse caminho de mesa? Aqui, ó, juntei os dois e tô formando essa ponta, que é o charme desse caminho de mesa. O que eu preciso fazer agora? Sobrepor uma faixa na outra, encostando as nossas costuras, e nós vamos costurar ela inteirinha. Vou mostrar aqui. Esse caminho vai ficar mais ou menos com 1,30 m de comprimento. Mostrando aqui para vocês verem como que nós vamos ter que costurar. Então, nós vamos costurar aqui, do começo ao fim. De novo, utilizando o nosso pé de máquina. Feito isso, vocês vão colocar esse caminho na manta, vão colocar o forro. Procura sempre utilizar um forro bacana, um forro bonito, para ficar um trabalho bem mais harmonioso. Vocês vão quiltar e fazer um acabamento com um viés. Já me perguntaram em outros vídeos o tamanho do tecido que eu corto para fazer o viés. Eu costumo cortar de 6 centímetros. Mais para frente eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando para vocês como é que coloca esse viés. Mas só adiantando, eu coloco o viés dobrado e eu corto ele de 6 centímetros. Esse é um dos motivos que eu também utilizei aqui uma faixa de 6 centímetros. Eu acho muito importante no patchwork você otimizar a utilização dos seus tecidos para ter um menor número de descartes possível. Para atiçar vocês, eu vou mostrar mais um caminho. Esse caminho é o meu xodó. É aquele que eu estou usando aqui em casa. Olha que bonito que ele fica. Nessa técnica, eu utilizei os cortes que vocês viram que eu fiz nas pontas. Eu fiz em todo ele e fui montando. Mais para frente, vou mostrar para vocês também como é que faz. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham aprendido mais uma maneira de utilizar o tecido de faixas. Aguardo vocês no próximo tutorial. Até mais!